Beleza, lembra desse cara aqui, número 7, composição de componentes, né? A gente tinha aqui um pedacinho do nosso componente root, escrevendo, adicionando tarefas dentro desse arrayzinho aqui, e esse cara era passado para dentro de um componente aqui, né? Composição de componentes, então estou usando o componente TodoTable aqui dentro, eu passo a lista de tarefas aqui para dentro. O que a gente vai fazer? A gente vai replicar esse comportamento, mas de forma que a lista de tarefas vai fazer parte do nosso Vuex, né? Então, o que a gente vai ter é o seguinte, vou colocar aqui 10, Vuex, todo table, pronto, .html. Isso aí. Vou pegar aqui esse cara aqui, vou dar um Ctrl Shift para cá, pronto, né? Então o que a gente quer, ao invés de tudo isso aqui, a gente vai ter um outro componente aqui chamado nova tarefa, né? A gente vai ter exatamente esse tipo de cenário aqui, né? Eu tenho um componente aqui, nova tarefa, que vai escrever dado, e um outro componente chamado TodoTable, que vai ler dado da store. Nova tarefa, escreve na store, TodoTable lê da store. É isso que a gente vai fazer. Então, eu não preciso mais passar parâmetro nenhum, porque todas as informações já vão vir, já vão chegar no TodoTable pela store da Vuex. Tá bom? Ok. O que mais que eu vou precisar aqui? Meter o Vuex aqui. Pronto, tá lá o Vuex. Eu vou... É um TodoTable diferente, né? Ele não vai receber parâmetros. Ele vai pegar os dados da Vuex. Então eu vou criar um outro componente aqui, TodoTable 2. Eu vou ter um outro componente aqui chamado nova tarefa.js. Só um.js tá bom. E a nossa store, que a gente vai aumentar a store para que ela tenha uma lista de tarefas. Pronto, essa lista de tarefas aqui já vai para o estado da nossa store. Deixa o count aí, não tem problema. Nossa store agora tem um count e uma array de tarefas aqui que já começa com 3 lá dentro. Beleza. Beleza. O TodoTable 2, a gente vai chupinhar daqui, vai criar um TodoTable 2. TodoTable 2.js. Né, vamos criar Ctrl Chupes, né? Bom, sei que ele não recebe props, tarefas, né? E ele tem que mostrar uma lista de tarefas que vem do Vuex, então computed nele. Computed. Né? Qual vai ser o nome da computed property? Mesmo que venha do props, né? Tarefas. Computed property, função sem parâmetros. Return o que? This.$store, mas para isso a gente precisa do nosso componente raiz, né? Passar o store, esse cara aqui. Copiando daqui para cá. Pronto, senão não funciona para mais ninguém. Isso aqui adiciona um $store em todo mundo que a gente está chamando aqui para dentro. Beleza? Voltando para o TodoTable 2 então. $store.state.tarefas. Beleza. Então agora a nossa listinha de tarefas está buscando o dado daqui, né? Joia. E deixa eu ver aqui essa parte aqui acho que está pronta, né? Estou chamando os dois componentes, incluí todo mundo aqui, inicializei o meu componente root. Esse método add aqui não serve para nada, apaga ele daqui. Nova tarefa não serve para nada, apaga daqui. Tem que construir esse outro componente aqui, nova tarefa JS. Nova tarefa.js. Já existe, replace. Pronto. Vou chupinhar daqui, nova tarefa JS. Então pronto, vai se chamar aqui nova tarefa.
Dado não tem nada, deixa método sem nada, deixa computed sem nada. E o template, pegando aqui do nosso original, é essa parte aqui, né? Que vem antes do table. Essa parte é o nosso template. Ctrl Shift daqui para cá, né? E esse cara tem um input, que tem um vmodo aqui com nova tarefa. Então isso aqui é dado do componente, né? Nova tarefa, que é uma string vazia. E aí quando ele chama, dá enter aqui, vai chamar o método add, que na verdade precisa fazer um commit na nossa store do Vuex para adicionar uma nova tarefa dentro do estado dele lá. Então é this.$store.commit. Qual que é a mutation? Add tarefa. Então vou ter que adicionar a mutation chamada add tarefa aqui. Vou botar aqui to-do add tarefa, né? Beleza. A mutation que altera o estado, né? O estado da store. Vai adicionar um cara aqui dentro de state.tarefas. Beleza. Add tarefa o quê? Tem que passar o nome da tarefa, né? This.nova tarefa. Então é uma mutation que vai receber um parâmetro, né? Vamos implementar ela aqui. Uma vírgula aqui. Add tarefa é uma function que recebe state em uma string. Nova tarefa. Pronto. Né? Então só posso passar mais um parâmetro para as mutations, tá? Não posso passar um monte não. E aqui vai ser então state.tarefas.push. E eu vou passar um objeto que nem esse, tarefa feita, né? Tarefa, dois pontos, nova tarefa, vírgula, feita, dois pontos, false. E está feita a nossa mutation, né? A nossa história agora tem uma lista de tarefas e um método para adicionar uma tarefa dentro. Beleza. O que mais? Tinha um lance de remover também a tarefa, né? E a remoção, na verdade, é feita dentro do componente que mostra. Tem um botão, cadê? Remove tarefa. E já tem um método remove aqui. Só que o remove dele está usando this.tarefas, que não existe mais, né? Isso aqui já foi lá para a história. Então isso aqui tem que commitar. This.$store.commit. Commit o quê? Remove tarefa. Passando como parâmetro a tarefa a ser removida. Pronto. Isso aqui tem que virar mais uma mutation dentro da nossa store. Já vou dar um Ctrl V aqui, porque eu tenho um Ctrl Shift de lá. E remove tarefa, dois pontos, function, state, tarefa, bom. E eu vou fazer isso aqui. Blá, blá, blá. Remove da lista state.tarefas, né? State.tarefas, pega o índice dele lá dentro e dá um splice nele para remover. Então, tenho uma lista de tarefas, um método que pega esse cara e dá um push, um outro método que pega esse cara e dá um splice, né? Então, todo o estado do gerenciamento da to-do list passou para dentro da store do Vuex, né? Com dois componentes, um componente dando commit lá para adicionar tarefa e o outro componente lendo na computed, mostrando no template dele aqui, ó, aqui ele, ó, lendo a computed, e também commitando, né, para remover a tarefa. E será que isso aqui vai funcionar? Será? Duvido funcionar de primeira, mas nem a pau. Vamos lá. Mas não funciona. Opa, menos, rapaz. Tudo table. Não. Nossa. Enter. Não. Não funcionou. Tá dando pau?
Unknown mutation type é de tarefa. Espera aí. Cadê a nossa história? Não está salvo. Ctrl S aqui, a bolinha aqui, ó. Ctrl S. Refrex. E agora? Enter. Vixe, maréia, menino, rapaz. E aqui, ó. Viu, né? Ele, inclusive, ó, volta no tempo. Vamos continuar aqui, peraí. Volta pra cá. Eu vou remover aqui e trocar a fralda do neném, né? E... Ah, que interessante. Será que isso aqui funciona? Que isso aqui está mudando o estado direto no objeto. Opa. Vamos. Eu não devia ser capaz de fazer esse risquinho aqui mudando direto no objeto. Devia? Não tenho certeza mais. Bom, enfim. O risquinho está mudando o objeto direto sem passar pela mutation, né? Fica para um tira dúvida depois aí, algum tempo no futuro, né? Mas eu posso voltar no tempo aqui, ó, e olha que coisa, o risquinho aqui não tá mantendo. Negão, esse risquinho aqui teria que ter uma mutation para modificar, porque eu estou mudando o objeto diretamente, né? Estou violando aqui esse binding que eu faço aqui nesse cara, no meu todo table 2, né? Cadê? Checkbox. Estou fazendo um bind direto aqui com vmodel com tarefa ponto feita, né? Isso modifica o objeto diretamente sem passar por uma mutation, não pode. Então, se eu mudo aqui, ele ignora. Né? Eu estou aqui. Se eu volto um estado para trás, ele desmarca. E eu volto para frente, também continua desmarcado. Né? Interessante isso aí. Porque eu não passei pelo Vuex. Mas então, assim, é isso o objetivo, né? O problema que o Vuex resolve é justamente esse, né? Quando você tem um estado que é compartilhado entre componentes, né? E aí você tem que ter esse cuidado, né? Se você tiver recebendo o dado de uma store do Vuex, não adianta você querer mudar o estado direto aqui sem passar por uma mutation, sem fazer um commit na store, senão você pode acabar com alguns bugs estranhos, como aquele que a gente acabou de ver, né? E aí, assim, só para mostrar um caso um pouco mais tangível, né, e perto do real, um caso típico de onde a gente vai querer usar um store é quando a gente tem informação que é global para a aplicação, né? Então, por exemplo, entrando aqui no código do Evolute, que está no GitHub, já mostrei algumas vezes isso aqui no mini curso, tem aqui um store, né? E aí justamente a informação que a gente tem aqui no estado da minha store, só é um objeto, só tem um atributo aqui, é o usuário logado, né? Então, o usuário logado, esse cara aqui, ele é acessado de vários lugares. A gente tem aqui, por exemplo, components, find logged user, né? Tem alguns componentes course.view, né? Por exemplo, está usando, aliás, dentro de um método aqui, né? Está usando store state logged user dentro do método, não está nem sendo usado no template, né? Está nem dentro de uma computed property nem nada. A própria lógica do componente está fazendo aqui, olha, está tentando comprar, se não tiver logado, mostra aqui um toast, né? Vou mostrar esse comportamento aqui funcionando. Vou aqui no Evolutio. Cadê? Aquilo ali é no curso pago, só tem um por enquanto. Deploy profissional. Conteúdo exclusivo, ó. Chega aqui no cadeadinho aqui, tem que me pagar um almoço. E aí eu não estou logado, quero o curso completo. Vamos. Tá, precisa fazer o login antes, né? Que é justamente esse cara aqui. Então, esse é um caso típico. Um caso típico de onde eu decido pegar um determinado estado da minha aplicação e eu decido, não vou colocar esse dado dentro do componente porque ele não pertence a nenhum componente particular, ele pertence a um outro nível, né, de estrutura de dados da minha aplicação, vou colocar ele fora para poder acessar ele de vários lugares.
né? Provavelmente eu tenho alguma tela de login escrevendo aqui, chamando essa mutation aqui, set logged user, por exemplo, aqui, set logged user, cadê? No logout, em algum lugar aqui ele tem um logout, quando ele chama logout ele chama set logged user null. Que mais? Que mais? Tem uma tela de login aqui, por exemplo, né? Em algum lugar aqui da minha tela de login, né? Tem methods, login, isso aqui é um arquivo .view, tem um template aqui, tem um JavaScript aqui, ele chama login, faz a chamada Ajax, né? E se der resultado ok, ele vai chamar store commit, set logged user, vai pegar e vai falar, pronto, a aplicação inteira agora sabe que tem um usuário logado, né? Então normalmente esse tipo de cenário que você vai querer usar o Vuex, né? Então não é para sair usando o Vuex para tudo, é para escolher aonde que a gente vai botar o dado que vai ser consumido pelos nossos componentes. Beleza? Então, pessoal, para quem me aguentou todo esse tempo, muito obrigado por assistir esse mini curso. Para mim é muito gratificante fazer esse tipo de trabalho, desenvolver esse tipo de material, ajudar a galera por aí, né? Eu sei que esse não chega nem perto de cobrir muita coisa necessária para a gente conseguir realmente fazer aplicações web de maneira profissional, né? Tem muita coisa dentro desse mundo aí da engenharia de front-end, principalmente com as coisas que surgiram nos últimos anos. E esse curso ele toca ainda de maneira superficial nessas coisas, mas assim, os assuntos que eu escolhi abordar aqui, eu tentei mostrar realmente de maneira aprofundada, né? Para não ficar no mais do mesmo, né? Mas tem muita pergunta ainda que a gente, à medida que vai estudando, vai se deparando com elas, né? Por exemplo, o que a gente faz com aquela complexidade toda do Webpack, né? Que outras boas práticas são necessárias quando eu começo a construir realmente o SPA cheio de arquivos .view, né? Como é que eu faço o teste unitário desse negócio todo? Se eu quiser fazer aplicativo mobile usando Vue, como é que eu faço? Como é que eu resolvo o problema de SEO? Tá? Tudo isso faz parte do mega curso grandão que eu estou pensando aqui, que eu estou preparando, na verdade, para lançar em algum momento aí do ano que vem, né? Mas só para mostrar um pouco do meu mapa mental aqui das coisas que a gente vai ter que passar, né? Tem um monte de boa prática que é de engenharia em si, não é necessariamente de Vue, coisas sobre desenvolvimento web em geral, né? Boas práticas de arquitetura, algumas receitas de como usar Vue com diferentes níveis mirando em diferentes níveis de complexidade de ambiente de desenvolvimento, né? E aí mergulhando mais em tecnologia, a gente tem que aprender JavaScript direito, né? E aí isso inclui o ECMA 6, tem mais coisa de Vue para ver, o Nuxt é um cara que vale a pena dar uma olhada, o Quasar para fazer aplicação mobile, tem que entender o Webpack a fundo, tem que entender um pouco de Node.js, de outras ferramentas acessórias, né? Talvez seja o caso de falar um pouco de HTTP 2.0, outras bibliotecas que ajudam, né? Enfim, tem muita coisa para falar num curso mais aprofundado sobre não apenas Vue.js, mas sobre engenharia de front-end como um todo. E a gente vai fazer isso ano que vem e eu espero encontrar você lá para fazer essa jornada comigo. Beleza? Então é isso, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Deixa o feedback aí pra gente aqui no nossa área de discussão. Isso aqui tá mais devagar do que essa de patinete, essa área de discussão, essa área de discussão aqui, né? Mas pode deixar as dúvidas aí que todas as duas pessoas que escreverem eu vou responder, né? Não, brincadeira, eu preciso melhorar isso aqui para deixar isso aqui um pouco mais engajante. Mas é isso, pessoal, obrigado e até a próxima. Falou, valeu!